do Senhor. A palavra de Deus no livro ou na carta de 1 Pedro. E hoje vamos terminar de expor a carta, graças a Deus, irmãos. Segundo o livro em que nós terminamos de forma expositiva todo o livro. E convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 8 a 14. Pedro, capítulo 5, dos versículos 8 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Rogo igualmente, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistires firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros, como ósculos de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos sustenta, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Deus, porque todos esses domingos atrás nós vimos percorrendo, como se estivéssemos dentro da carta, a cada instante, a cada contexto, a cada coisa que acontecia aqui nessa carta enviada a essas 5 províncias. E o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos edificado com as mensagens, com a palavra que podemos extrair daqui, que extraímos daqui. Ó Deus, o Senhor tem falado ao nosso coração. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustentou e nos deu essa bênção de chegar até o final da carta e hoje, se assim o Senhor permitir, encerrarmos essa exposição da carta. Deus fala como o Senhor tem falado conosco, ao nosso coração, à tua igreja, que possamos ser edificados mais uma vez. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. De fato, não nos parecia justo celebrar o funeral com lamentos e choros, pois essas demonstrações servem usualmente para deplorar a morte como infelicidade ou como um aniquilamento total, ao passo que essa morte não era uma desgraça, nem era para sempre. Estávamos certos disso pelo testemunho de seus costumes, pela sinceridade de sua fé e por outros motivos bem fundados. O que é que me fazia então sofrer interiormente, se não a chaga recente causada pela ruptura inopinada de um hábito tão suave e querido da vida em comum? Alegrava-me pelo testemunho que ela me havia dado por ocasião de uma última doença. Acariciando-me por lhe ter prestado algum serviço, me chamava de bom e recordava com afeto que nunca a minha boca tinha proferido contra ela, nem sequer uma palavra dura ou ofensiva. No entanto, ó Deus, Criador nosso, que comparação podia haver entre a solicitude que eu lhe tributava e a servidão que ela suportou por mim? Privada de tão grande consolo, minha alma sangrava, e minha vida, sendo uma com a sua, se despedaçava. Quando estancamos o pranto de Adeodato e Evódio, tomou o saltério e começou a cantar um salmo. Todos da casa respondiam: quero cantar a ti, Senhor, tua justiça e tua misericórdia. Irmãos, esse é um trecho, uma citação de quando a mãe de Agostinho morre, ela falece.
E aqui essa mulher Mônica, a mulher que foi crente no Senhor Jesus Cristo, que orava pelos seus filhos dia e noite, e no tom de despedida, de pranto, de sofrimento, de alma sangrenta, eles cantavam ao Senhor. A justiça e a misericórdia de Deus era cantada diante da adversidade, do sofrimento. Eles reconheciam que em meio a águas turbulentas, a paz que vinha do Senhor acalmava o seu coração, mesmo sangrando. E é no tom de despedida, irmãos, parecido com esse, que Pedro termina a sua primeira carta. Em meio a dificuldades, a tribulações, a sangue, mesmo assim, Pedro termina sua carta àquelas pessoas, lembrando da graça de Deus sobre a vida delas. Lembrando que aos peregrinos e aos forasteiros da cidade que recebiam essa carta, queriam receber essa carta, lembrando a eles da sua real situação, do seu real aniversário, mas também relembrando da abundante graça de Deus sobre a vida deles. E por isso, pais, note, irmãos, que no versículo 8, o verdadeiro aniversário da vida daqueles homens perseguidos, deixa bem claro aqui no versículo 8, quem de fato era o empecilho, ou quem de fato era aquele que planejava o mal diante de homens crentes e piedosos que estavam vivendo naquela situação. Pedro começa sendo bem claro, dizendo, sede sóbrios e vigilantes, e ele identifica o ser, a pessoa em que estava sendo o adversário da vida deles. É como se Pedro lembrasse aqueles homens que, vejam, o adversário de vocês não são os pagãos, o povo pagão, não são os ímpios que estão lhe caluniando. O adversário de vocês não é Nero, o imperador, que logo em seguida tocou fogo naqueles cristãos. Não são a tropa de Nero, mas o seu real adversário, o seu verdadeiro adversário, o adversário de vocês é o diabo. E ele está aí por trás de toda essa perseguição. E é fato, irmãos, e o objetivo de Satanás é destruir a igreja. Ele sempre quis fazer isso. E uma das armas que o diabo usa para destruir a igreja, debaixo da poderosa mão de Deus, é a perseguição. E quanto mais chega perto da volta do Senhor Jesus Cristo, mais perseguição ele vai trazer sobre a igreja. Isso é bíblico. É bem verdade que hoje em nossos dias talvez a perseguição não seja a arma mais eficaz para destruir a igreja. Talvez em nossos dias, hoje, no nosso contexto, no nosso país, a arma mais eficaz para destruir a igreja do Senhor é a falsa doutrina, que tem entrado dentro das igrejas, que tem feito coisas horríveis dentro das pessoas que de fato são crentes, tem apostatado por causa dessa falsa doutrina, tem dividido a igreja, tem destruído igrejas em nosso país. Mas aqui no contexto, também existia um contexto de falsa doutrina, mas aqui o que de fato separava o cristão, ou daquele que conhecia Deus, ou que de fato professava uma fé do Senhor, era a perseguição, era o medo da morte, era o medo da espada, das pessoas que eram usadas por Satanás para causar-lhe medo e talvez até apostatarem da fé. E Pedro compara o próprio diabo a um leão que ruge. É muito interessante, irmãos, porque Paulo ele diz assim na segunda carta a Timóteo, que quando Paulo estava, no contexto de Paulo ele estava preso, prestes a ser julgado por Nero, e ele vai dizer que lá no capítulo 4, versículo 16 e 17, vamos para lá, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4. Ele estava em Roma, quando escreve essa carta, bem parecido com o contexto da nossa carta de 1 Pedro. Paulo aqui está prestes a ser condenado, ser morto, Capítulo 4, versículo 16 e 17, veja o que diz. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida,
todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Vejam, irmãos, o mesmo leão que ruge ao nosso derredor, o diabo, né? Usando agora, no contexto de Paulo aqui em 2 Timóteo, todo o aparato do Estado para causar perseguição sobre o apóstolo Paulo, criando toda uma situação para perseguir cristão, para matar o apóstolo Paulo. E aqui de fato o leão não é o Estado, mas o Estado foi usado por Satanás para causar perseguição. E como reagir a esse leão, né? E como reagir a esse leão que corre ao nosso derredor, rápido, sorrateiro? A resposta está no versículo 9. Versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E como resistir, como reagir a esse leão, como não ser devorado por ele? A resposta é simples, irmãos. Resistir firmes na fé. E é interessante porque Pedro ele completa isso aqui dizendo assim, ó, resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro está lembrando aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas e dispersas por Roma, pelas 5 províncias, dizendo, ó, vocês não são únicos que estão sofrendo, vocês não são os únicos. Não é somente vocês, mas seus irmãos também estão sofrendo por aí. Então vocês devem resistir na fé. Porque é interessante, irmãos, que quando nós sofremos sozinhos, parece que a dor aumenta. Mas quando nós sabemos que o nosso irmão está passando pela mesma coisa que nós passamos, parece que a gente divide o fardo e as coisas amenizam. Pedro está dizendo, resistam na fé. Saiba que não é só você que está passando por isso. Você não está sozinho nessa luta, nessa militância do Evangelho. E quando nós lembramos, irmãos, para o nosso grande referencial, que é Cristo, que ele já sofreu tudo isso, perseguição, morte, que ele foi perseguido pelo leão. O leão rugia ao redor de Cristo o tempo todo, na sua tentação, isso é claro. Ele sofreu dores muito maiores que a nossa. Quando nós olhamos para o povo de Deus do passado, para os grandes mártires, para o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso grande referencial, nós vemos que nossos irmãos passaram por coisas muito piores que nós. E eles resistiram na fé. Nós devemos resistir na fé. Alguém já disse que o poder de Deus, comparado ao poder que Satanás tem, é incomparável, né? Mas fazendo uma comparação aqui, talvez seja como um grão de areia diante do universo. Há um leão ao nosso derredor querendo nos tragar, mas é o Espírito Santo muito mais poderoso para nos direcionar e nos consolar quando precisa. Mas a partir do versículo 10, irmão, veja lá, Pedro começa a trazer à memória daquele povo o motivo, né, da vida deles. Veja lá. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Então, versículo 11. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro termina a sua carta falando da graça de Deus. A poderosa graça de Deus. O motivo deles estarem passando por aquilo, o motivo de Pedro escrever aquela carta, o motivo das suas vidas, era a graça de Deus, é honra, é glória, é eleição, é graça pertencente a Deus, é graça de Deus derramada sobre o povo. Interessante, irmãos, porque no versículo 10, Pedro deixa claro aqui, que Deus em Cristo, veja lá, no versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Irmãos, tem um termo na teologia que nós chamamos de vocação eficaz, e a gente vai falar rapidamente o que significa isso. Que vocação eficaz o contrário disso é se não houver um chamado de Deus,
O chamado eficaz, né? Porque se é que Deus é eficaz, não tem como não ser. Ninguém, absolutamente ninguém, pode se aproximar do Senhor. E esse chamado é uma obra do Espírito Santo. Isso é um chamado eficaz. Sem esse chamado, ninguém se aproxima do Senhor. Dentro dessa doutrina, irmãos, isso é bíblico, né? Isso a gente vai ver por toda a Escritura. A gente fundamenta tantas coisas que trazem bases para a nossa fé, incríveis. Veja, se é o Senhor que me chama, se é o Senhor que realiza no meu coração a obra de salvação, se isso parte do Senhor, como isso não pode ser eficaz? Se assim, sendo eficaz e é, como eu posso perdê-la? Jamais. Jamais. Uma vez salvo, salvo para sempre. E isso traz no nosso coração, irmãos, esperança. Mas alguém pode se levantar, como já se levantaram muitos, e ainda irão se levantar, a pessoa vai dizer, mas espera aí, então se você está dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, porque eu estarei salvo. Mas irmãos, a consequência da salvação são boas obras. E se eu não transmito para as pessoas, para a minha vida, para as pessoas que estão ao meu redor, boas obras, isso é uma consequência de que eu não sou salvo, veja lá. Paulo deixa claro isso em Romanos, né? Eu insisto em tratar disso. Paulo deixa claro isso em Romanos, ele vai dizer que a graça de Deus ela vai superabundar o pecado. Paulo se precipita, inspirado pelo Espírito Santo, e diz, mas vejam só, irmãos, parafraseando, né? Paulo. Vejam só, irmãos, não pensem que porque a graça de Deus é muito maior do que os seus pecados, vocês podem viver a vida como vocês querem. Não, vocês morreram com Cristo e ressurgiram com Ele. Irmãos, a doutrina da vocação eficaz é entender que é Deus que chama. E aí a gente encontra vários problemas nos lugares que se denominam igreja, ou em algumas igrejas que não entendem essa doutrina. Irmãos, o próprio Evangelho é o apelo de Deus para o coração do perdido. Não há necessidade, irmãos, de eu terminar o sermão aqui e ficar perguntando, se você quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Não há necessidade disso, irmãos. Porque eu não preciso fazer apelo, não é o que eu digo, não é o meu apelo que vai convencer o seu coração, não são as minhas palavras que vai convencer o seu intelecto, o seu coração, e conhecer Jesus Cristo, não. Se fosse obra humana, sim, você perderia. Ou como tem muita gente que aceita esse apelo humano e logo perde essa falsa salvação, que não foi o Espírito Santo que aplicou a obra no coração. Muitos usam esse termo, aceite Jesus Cristo. Para mim esse termo é horrível, porque Cristo não precisa ser aceitado por ninguém. E veja, nós não somos os senhores e Ele o servo, não. Ele é o grande Senhor, Ele é o grande Rei, é Ele que nos aceita. Eu não convoco você para aceitar Jesus Cristo. Ele não é um coitadinho que está aqui, me aceitem. Não é Ele que precisa de salvação, é a sua vida, é você que precisa ser aceito pelo Senhor Jesus Cristo. E sabe quando Ele aceita? Quando Ele aplica essa palavra no seu coração e faz a obra através do Espírito Santo. Veja, isso é vocação eficaz. Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou. E para que Cristo chama, irmãos? Para a sua eterna glória. Deus, Ele não lhe falta sabedoria para escrever o seu nome no livro da vida e depois apagar por causa das suas ações. Não. Você não perde a salvação, isso é fundamento da nossa fé. Isso é o que nos traz esperança. Uma pessoa que trabalha com Carol, que a gente sempre conversa sobre isso, que ela, de certa forma, ela acha uma pessoa soberba aquela que diz que tem certeza da salvação. Mas não somos nós que dizemos, é a palavra de Deus que atesta isso aqui, essa certeza. Quando Cristo nos salva, Ele faz uma obra completa e cabal, final. Não é escapatória. Ele conhece todas as suas ovelhas, nenhuma foge de suas mãos, nenhuma é arrebatada da mão do Senhor.
Ninguém, irmãos, absolutamente ninguém pode se aproximar dele pelo simples chamado humano, pelo simples um aceito de Jesus Cristo ou qualquer outra coisa parecida, se a obra do Espírito Santo não for aplicada a esse coração imundo, por meio da pregação da palavra. O meio ordinário é a pregação da palavra. Ele usa, irmãos, eu e você, para abrir a nossa boca, para chamarmos aqueles que ainda estão nas trevas. E note, irmãos, que esse chamado que Deus faz à vida do pecador não é um chamado de prosperidade, não é um chamado de uma vida melhor, não é um chamado qualquer, mas é um chamado da sua eterna glória. Deus não me promete nada dessas coisas que eu acabei de falar, mas uma coisa Ele promete, é a eterna glória. Não há presente maior, não há tesouro maior do que não receber de Deus essas coisas corruptíveis, mas receber de Deus aquilo que é incorruptível. E é maior do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer, é a eterna glória do Senhor. Então, irmãos, essa vocação eficaz exige do pecador uma resposta. Quando Deus chama, quando Deus toca esse coração, essa vocação eficaz exige do pecador uma resposta, uma demonstração de fé e arrependimento, mas até essa resposta não vem de nós, vem do Senhor, porque é Ele que coloca fé no nosso coração. Texto que mais deixa claro isso, irmãos, e convido os irmãos a abrirem, em Efésios. Capítulo 2, versículo 8. Veja que a obra da salvação é toda de Deus. É algo mono, é algo que vem só do Senhor. Versículo 8, até o 10, diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A resposta do chamado, da vocação, é a fé, é o arrependimento. Mas até isso, veja lá, não vem de vós. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é você aceitar, não é você fazer, não é você se justificar, não é você vir à frente, não é você levantar os braços, não é nada disso. Não são as obras, porque nós somos feitura dele, diz o versículo 10, criados em Cristo Jesus para boas obras. A consequência da fé e do arrependimento são as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para quem andasse com ela. Claro, irmãos, é bíblico. A vocação eficaz exige uma resposta do pecador, demonstração de fé e arrependimento, mas até essa fé é colocada por Deus. Então, se você é crente, se você já deu uma resposta de fé e arrependimento, essa palavra é para lhe lembrar que o arrependimento é algo constante na vida do crente. É por isso que nós fazemos aqui todo domingo oração de confissão. Você deve fazer na sua casa oração de confissão, confessar ao Senhor os seus pecados, suas mazelas, porque isso é santidade, é também um processo, é constante. Mas se você ainda tem dúvidas quanto a esse chamado, quanto à resposta desse chamado, a hora é agora, hein? Deus te chama, Deus nos chama ao arrependimento. E é por meio da palavra pregada que o Espírito Santo vai em encontro desse coração de pedra e coloca o coração de carne. Ele te chama e diz: venha para Cristo. Sem Cristo não há graça alguma. E não havendo graça não há eterna glória. E se não há eterna glória, há eterna condenação. E dentro dessa estrutura, irmão, de salvação, a vocação eficaz ela é seguida por perseverança, ou como chamado na teologia, perseverança dos santos. Aqueles que são chamados, aqueles que são eleitos por Deus, eles não só recebem o chamado da vocação eficaz, como também participam da perseverança dos santos, como diz o resto do versículo 10, veja lá. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Perseverar no Senhor. Veja,
o próprio Deus, ele mesmo aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. É o que diz o texto. E aí eu pergunto, qual desses verbos aqui você precisa? Como está a sua vida? Qual desses verbos você precisa? Todos aqui precisam de, no mínimo, um desses verbos. Ou talvez todos. Todos aqui recebem da santificação, a graça de Deus, a santificação da graça de Deus. E lembrando, irmãos, que o sujeito desses verbos aqui que nós falamos, aperfeiçoa, firma, fortifica, o sujeito é ele mesmo, é Deus. Ele mesmo aperfeiçoa, ele mesmo firma, ele mesmo fortifica, ele mesmo fundamenta. Isso não exclui a nossa participação, é fato. Isso faz parte do processo de santificação, é algo duplo, não mais mono, é um diálogo. Mas não há nada para você conquistar. Isso é depois que já foi conquistado. Cristo já conquistou graça, isso é favor imerecido. Toda essa ação de Deus vai nos levar para a glória eterna. Mas talvez, irmãos, o caminho que iremos até trilhar, até a glória eterna, seja um caminho árduo e difícil. Pois enquanto estivermos nesse mundo, o diabo está ao nosso derredor. Muitas vezes o nosso caminho é árduo e difícil. Caminhando para a glória eterna, a qual Deus nos chamou de antemão, nos predestinou, ao qual Deus nos chamou na vocação eficaz, nos faz também perseverar a caminhar para essa glória eterna, mas não significa que nós teremos farpas e farpas nesse caminho. É claro isso aqui na carta, no contexto desses irmãos. Quantas dificuldades eles não passaram caminhando para essa glória eterna. A vocação de Deus, a vocação eficaz, que dá início à nossa perseverança, não exclui o sofrimento. Pelo contrário, o sofrimento é usado por Deus muitas vezes como molde ou como uma forma de nos purificar do pecado que ainda cometemos ainda nesse corpo. Ele nos aperfeiçoa, Ele nos firma, Ele nos fortifica, Ele nos fundamenta. Como você tem vivido, irmãos, essa graça na sua vida? Essa pergunta ela pode ter várias respostas, né? Mas a resposta para essa pergunta deve ser exatamente o que Pedro escreve em seguida, lá no versículo 11. Veja lá comigo. A resposta deve ser uma resposta de doxologia, de louvor a Deus. Diz assim: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A graça de Deus aplicada à nossa vida, no caminho árduo que nós estaremos para seguir, ou estamos seguindo, nos faz dobrar os joelhos e dizer a Deus em doxologia, em louvor a Deus: seja o domínio, seja a honra, seja a glória, seja o louvor ao Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, nosso Deus. Irmãos, a graça de Deus nos faz reconhecer o grandioso Deus que nós temos à frente. Quando entendemos a nossa vocação, quando vivemos a perseverança, nossa vida deve estar repleta do que diz o apóstolo no versículo 11, de louvor ao Senhor, um coração cheio. Este é o maior prazer, deve ser o maior prazer do crente, irmãos, é louvar ao Senhor com a nossa vida, é glorificar a Deus, exaltar seus atributos, cantar louvores ao Senhor, orar ao Senhor, reconhecê-lo como Criador, reconhecer-Ele como Redentor das nossas vidas. Pedro chega no final da carta e diz àquele povo: lembrem de para quem vocês servem. Lembrem-se, peregrinos, lembrem-se, forasteiros, que mesmo passando por essas dificuldades da vida de vocês, mesmo passando por tribulações, reconheçam-o. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa vida, irmãos, tem sido uma vida de doxologia, de louvor ao Senhor. Será que temos aberto a boca constantemente para louvar o nosso Deus, para agradecer mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades? Será que temos sido instrumento de louvor do Senhor, ao Senhor? Porque
Infelizmente, irmãos, é muito comum que no meio da tribulação e da dificuldade, nós temos sido instrumento do diabo, de Satanás, usando nossa boca para murmurar contra o Senhor. Irmão, não devemos fazer isso. A nossa vida tem que ser uma vida de glória ao Senhor. Se a resposta for sim, você deve glorificar a Deus. Mas se a resposta for não, irmãos, deve glorificar a Deus. O tesouro no meu coração deve ser o Senhor. O trono que há no meu coração é do tamanho de Deus e só Ele pode preencher. Nada, nem ninguém. O Deus de toda a graça deve ser o nosso tesouro. Pedro está falando àqueles irmãos: vocês estão vivendo uma perseguição árdua, mas lembre quem é o Deus de vocês. Cantem louvores a Ele. A Ele seja o domínio. Irmãos, isso é graça de Deus. Ninguém em sã consciência pecaminosa consegue estar feliz, contente, alegre numa situação difícil. Só os crentes. É porque há alguma coisa especial no crente? Não, mas a graça de Deus. Quem é que não fica desesperado diante de uma situação, diante de uma morte, de uma dificuldade? Todos, menos os crentes. Por quê? Porque a graça de Deus é o consolador da vida daquela pessoa. Não há nada, nem ninguém, nem outra pessoa, se não for a graça de Deus. Agora, vejamos a manifestação dessa graça. Versículos 12 e 13, veja lá comigo. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. A graça de Deus, irmãos, ela não somente é manifestada na pregação, nem somente nas Escrituras, mas também é manifestada na vida dos crentes, na vida das pessoas. Pedro, ele não cita aqui de forma aleatória o nome de Silvano, né? Então, quem é Silvano? Ele foi, os teólogos vão dizer que provavelmente ele levou a carta às 5 províncias. Ele foi usado como, me entendo, mula, né? Para ser o portador da carta, para levar aqueles crentes perseguidos, aquela igreja da dispersão, né? Silvano foi aquele que levou essa carta. Veja a manifestação da graça de Deus, né? Trazendo pessoas para ajudar no avanço do reino de Deus. Um pastoreia, o outro leva a carta. Um pastoreia, o outro escreve aquilo que foi dito e leva a carta. A igreja de Deus trabalhando em prol do avanço de um corpo em sintonia. É assim que funciona a igreja do Senhor. Silvano, ele não é protagonista como os demais, por exemplo, Pedro, Paulo. Talvez você nem lembre de ter lido o nome dele em outro lugar na Bíblia. Ele não é nem um pouco protagonista, ele aparece até mais do que outros, mas nem tanto. Mas tinha sob suas mãos um trabalho importantíssimo. Era edificar a igreja perseguida. Tanto quanto quem escreveu essa carta foi ele, né? Vai dizer aqui, por meio de Silvano, alguns dizem que ele escreveu, outros dizem que ele foi o portador, outros dizem que ele foi o escritor e o portador. Escreveu no sentido de ouvir o que Pedro dizia e escrevia. O autor é Pedro, né? O autor é Pedro, né? O autor é o próprio Deus. Mas, mesmo atrás dos bastidores, Silvano, há uma característica dele importantíssima, como diz o texto. Versículo 12. É fiel, irmão. Mesmo atrás dos bastidores, Silvano era fiel, irmão, como diz o texto. E aí, irmão, a pergunta que fica aí, não posso me calar diante disso, será que nós temos sido fiéis, irmãos, atrás dos bastidores? Paulo foi protagonista, Pedro foi protagonista,
mesmo não querendo glória para si, eles deixaram claro isso. Mas nós, irmãos, será que queremos ser lembrados por glória por causa das nossas atitudes, palavras e ações? Queremos ser lembrados pela nossa fidelidade a Deus? Será que faríamos a mesma coisa dos bastidores que fazemos quando todo mundo está olhando? Mas de fato, quem é Silvano? Volte sua Bíblia aí para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Versículo 36. Que é a segunda viagem missionária de Paulo. Diz assim: alguns dias depois, até o versículo 4. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não o acompanhando no trabalho. Houve então entre eles tal desavença, e vieram a separar-se. Então Barnabé levantou, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Silas aqui é Silvano, irmãos. Silas aqui é o mesmo homem, é Silvano, a mesma pessoa. Aquele que foi cooperador de Paulo, aquele que não parou aqui em Paulo, mas se viu útil para Pedro levar a carta aos irmãos, irmão fiel no Evangelho, foi ser cooperador de Pedro, incansável. Ele estava disposto a fazer o que era necessário para ser fiel, irmão, e responder a essa genuína graça de Deus. Servir ao outro, irmãos, é difícil por causa do nosso pecado. É difícil, nós queremos preeminência, nós queremos estar à frente das coisas. Nós não queremos ser reconhecidos por aqueles que ficam nos bastidores, aqueles que ficam por trás da cortina. Mas Silvano era um homem fiel irmão. Interessante, irmão, porque às vezes nós escolhemos a quem queremos servir. Às vezes nós temos preferência, e aí nós damos o nosso melhor quando servimos a um irmão, quando ajudamos um irmão, mas quando vamos ajudar o irmão B, a gente já não ajuda com a mesma força, porque nós temos essas preferências. Acontece muito também quando um pastor sai da igreja, entra outro pastor, e aí os irmãos que gostam mais do outro pastor, fica aquele, já não serve mais a igreja, já não quer estar ajudando. Mas Silvano deixa claro aqui que o objetivo dele, ele serviu ao irmão, porque antes ele servia a Deus. Como irmão fiel que era, ele dava o seu melhor para ajudar em cooperação ao avanço do reino de Deus. Nós devemos ser como Silvano, irmãos. E note que há uma desavença aqui, no livro de Atos, aqui, entre esses quatro homens, porque Paulo não queria levar João Marcos consigo, e ele leva Silvano. Paulo ele se separa de Barnabé, o seu filho, o filho na fé, e leva consigo Silvano, e Barnabé leva Marcos. Isso não faz, irmãos, uma discussão, uma desavença, ou até pensamentos contrários. Não devem fazer como não fizeram aqui. É porque eles perdessem o foco e o objetivo para fazer o Deus conhecido. Mas, irmãos, qualquer desavença que há entre nós, eu falo de igreja, dentro da igreja ou fora de igreja, já é motivo para a gente não vir mais cultuar o Senhor. Já perceberam isso? Eles aqui, houve uma desavença, houve um desencontro aqui.
Mas eles continuaram firmes em fazer o Deus conhecido. Mas quando há desavença dentro da igreja, um irmão não fala com o outro, ou porque o irmão passou, não deu uma boa noite, deu graça e paz, porque ele não gosta de mim, aí eu já vou, não vou para a igreja porque eu não quero, a justificativa, eu não quero ser falso, né? Então eu não vou estar lá, não há nunca uma reconciliação, mas sempre uma justificativa, e essas coisinhas, isso vai acabando, destruindo a igreja. Quando você menos espera, se você não tomar cuidado, a igreja está toda dividida, já tem um monte de gente que não vai por causa disso, por causa daquilo outro. Irmão, desavença nós vamos ter, porque eu sou pecador, você é pecador, e vai ter um momento que a gente vai pensar não de forma igual ou uniforme, no que se pode pensar assim. E talvez você fique triste comigo, ou talvez eu fique triste com você, mas isso não pode nos impedir de continuar a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Glorificar a Deus, fazer Deus conhecido. E se preciso for, irmãos, e deve ser preciso, nós nos unirmos novamente em reconciliação e perdão para fazer, para caminhar juntos com esse objetivo. Mas, irmãos, isso é tão difícil. Tão difícil porque o nosso ego toma conta do nosso ser. Parece que é uma coisa maior, é uma coisa mais forte que nós mesmos, né? E eu falo por todas as áreas da nossa vida. Dentro da nossa família também tem muito disso. E parece que isso toma conta do nosso ser, isso é mais forte que a gente não consegue dizer falar um pedido de perdão, ou um abraço, ou uma reconciliação. Isso toma conta do nosso ser. Daqui a pouco a gente está colocando culpa em Deus, no próprio Jesus Cristo, na igreja, no pai de todo mundo. Mas nunca nós somos o errado da confusão. Irmãos, nós temos que ter o mesmo objetivo, mesmo com as nossas diferenças. As diferenças não podem impedir o propósito maior. Veja quantas pessoas aqui, na perseguição, usando a flor da pele, com tanta coisa passando dentro das suas cabeças, com família sendo destruída por causa da perseguição. E quantas coisas aqui eles não discutiram, quantas eles não brigaram aqui, no sentido de diferença. Uns querendo ir para a cidade, outros querendo ir para outras, por causa da perseguição. Caminhando num muro de incredulidade, alguns talvez. Mas eles não podiam, com a instrução de Pedro, fazer com que isso os tirasse do caminho, do objetivo principal. Mas no versículo 13, irmãos, ele traz mais uma informação. Aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, vos saúda. E aqui é um trecho de difícil interpretação. Os comentaristas aqui divergem. Um diz que Pedro está falando, quando ele se refere à Babilônia, a sua esposa, e enquanto estava com ele também manda uma saudação. Mas quando olhamos para a linguagem, inclusive João vai escrever algo parecido ao Apocalipse, né? Pedro ele está tratando, na verdade, aqui da igreja eleita. A igreja eleita manda uma saudação para aqueles irmãos perseguidos. Que não era somente aquela que recebia a carta, lógico, como ele falou antes, mas os irmãos, mas a igreja que se encontrava na Babilônia. E aí surge outra dúvida: essa Babilônia é literal, é de fato um lugar ou não? Alguns defendem que a resposta está quando lemos o Apocalipse e descobrimos que Babilônia, quando João escreve o Apocalipse, Babilônia é Roma, né? E outros defendem que é literal, que hoje é onde é o Iraque, né? E outros defendem que ele está se referindo a Jerusalém, porque tinha se corrompido contra o Senhor. De fato, não temos como saber que Pedro estava se referindo, mas sabemos que a Babilônia espiritualmente se refere ao mundo caído, ao mundo que caiu em pecado, o mundo ao qual nós vivemos, cheio de pecado, cheio de desgraça. Mas mesmo nesse mundo, há uma Babilônia, dentro dessa Babilônia, há uma igreja eleita, há os remanescentes fiéis. Mesmo a esse caos em que vivemos, há uma igreja eleita, fiel, que adora o Deus verdadeiro. Isso acontecia desde o tempo dessa carta e acontece muito mais hoje nos nossos dias. Mesmo vivendo
essa confusão de doutrina que nós vivemos, mesmo no Oriente vivendo esse meio mundo de perseguição que mata milhares de cristãos, mesmo tudo isso acontecendo, irmãos, existe uma igreja eleita do Senhor, é o povo dele. Uma frase que eu gosto, irmão, de usar aqui: o Senhor da igreja cuida da sua igreja. O Senhor que cuida da sua igreja. É Ele que sustenta a sua igreja. Não é a liderança, não é o pastor, esses são instrumentos usados pelo Senhor, mas é o Senhor que cuida da sua igreja. Então, quando nós vemos corrupção, quando nós vemos coisas que nós não concordamos, quando nós vemos várias coisas que a gente acha aberração dentro de uma igreja, a gente tem que lembrar que é o Senhor que cuida da igreja. Que existem remanescentes fiéis. É o próprio Deus que cuida da igreja. Por isso, irmão, não é a minha habilidade, não é a sua habilidade, não são as coisas que nós fazemos, mas é o Senhor que cuida, é o Senhor que mantém, é o Senhor que preserva, e até o final os eleitos de Deus se manterão fiel e entrarão na eterna glória. Mas no final da carta, irmãos, Pedro dá outra instrução, versículo 14. Diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Eu pedi para que o povo de Deus se saudassem, dando beijos de amor. Essa aqui é de forma literal, né? E aqui, irmãos, é um amor incondicional, não é um amor entre um homem e uma mulher, lógico. Um amor incondicional, um amor de Deus, um amor entre irmãos, não é? E o princípio é claro aqui, irmãos. Pedro nos instrui a ter um relacionamento íntimo com os nossos irmãos, um relacionamento verdadeiro. Íntimo aqui, eu falo de conhecer as alegrias, as tristezas, as tribulações, conhecer as vitórias e também as derrotas, conhecer tudo que possamos conhecer entre os outros, para que possamos confortar, para que possamos nos alegrar, para que possamos chorar juntos uns com os outros. Isso deve ser feito com amor verdadeiro, irmãos. Pois teve um que deu um ósculo em Cristo, né? Teve um que beijou Cristo, mas não com amor verdadeiro. E esse ficou conhecido como traidor. Então, irmãos, é bíblico manifestar as nossas afeições uns pelos outros. Chorar com a dor do outro é bíblico. Se alegrar com a vitória do outro é bíblico. Porque o que nos une, irmãos, é o amor de Cristo. E Cristo está nos esperando naquele dia. Ele resplandecer de forma totalitária o seu amor para todos. Isso não pode ser tirado de nós. Foi Ele quem nos deu. Diferente daqueles cartazes, daqueles adesivos de carro que diz: foi Deus que me deu, e embaixo tem: vende-se. Aqui Deus nos deu. Ele comprou por um preço caro, alto, e jamais nos venderia. Nunca nos trocaria, mas Ele confirma a nossa presença junto com Ele nos céus. Isso não pode ser tirado de nós, irmãos. É por isso que nós vivemos boas obras, pelo que o Senhor fez conosco. E Pedro confirma isso no versículo final, veja lá: paz a todos que vos achais em Cristo. Veja, graça, falando de graça, o tempo todo aqui, no final da carta, e toda a carta, né? E agora falando de paz. É assim que nós nos cumprimentamos. É a graça de Deus superabundante sobre as nossas vidas. E é a paz repleta que nos alcançará no último dia. Irmãos, que dupla maravilhosa é a graça e a paz de Deus. A graça que não nos deixa, que nos alcança uma vez e para sempre, e o final desse caminho gracioso, cheio de farpas, é uma paz
que excede todo entendimento. Que você não acha nesse mundo. Que você não encontra nas coisas desse mundo. Que você não encontra naquilo que o seu coração pede ansiosamente. Mas você encontra no Senhor Jesus Cristo. E de forma plena, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, na sua volta. Irmãos, que Deus nos abençoe com isso. Ele termina a sua carta dizendo: vocês que estão perseguidos aí, muitos morrendo, tanto pela espada quanto pela fome, muitos aí sendo perseguidos, perdendo suas famílias. Eu tenho uma palavra para vocês. Recebam a graça de Deus e a paz do Senhor. Quem não conhece o Evangelho acha que Pedro está sendo irônico, né? Como é que pode haver paz em meio à guerra e perseguição? Mas aquele que conhece o Evangelho entende que a paz é independente das circunstâncias, é independente da guerra. A paz, ela supera tudo isso em nossas vidas. Irmãos, que isso possa ser aplicado na nossa vida, que possamos viver assim. Não saia daqui em nome de Jesus. Não saia, não chegue em casa desesperado pelas coisas desse mundo, pelas contas que você vai pagar, pelo marido que você tem que não conhece Cristo, pela esposa que não conhece Cristo, pelos seus filhos que não conhecem Cristo. Não saiam desesperados daqui. Tenham paz. Façam tudo com responsabilidade. Faça tudo para que as coisas aconteçam. Mas não deixem que a paz abandone o seu coração. Sabe por quê? Porque Cristo é o Senhor da igreja. É Ele que toma conta das nossas almas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor de toda graça e de toda paz, é a Ti, Deus, que nós oramos, é a Ti, Senhor, que nos achegamos, porque é no Senhor que nós temos a certeza da salvação, é no Senhor que nós temos a certeza que não iremos perder essa salvação, e é no Senhor que nós temos a certeza que iremos morar, porque o Senhor foi preparar a morada para os teus filhos. Nós não dizemos isso com nenhum tipo de glória em nós mesmos, porque somos salvos, não. Mas nós damos toda a glória ao Senhor, porque a obra é do Senhor. Ó Deus, que isso não seja apenas palavras nas nossas vidas, que no cotidiano da nossa vida nós possamos expressar isso com palavras e atitudes, que o desespero não chegue à porta do nosso coração, não deixe, Senhor, mas que possamos ser invadidos por essa paz que não tem explicação, nem entendimento. Não nos deixe ser desesperados, ansiosos pelas coisas desse mundo, mas que possamos viver essa paz aqui na terra, mesmo diante das tribulações pecaminosas, que é um pedacinho daquilo que iremos ter, desfrutando da plenitude da paz do Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor falou nas nossas vidas, porque o Senhor falou à igreja, porque o Senhor falou nos nossos corações. Nos faz tornar isso prático em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.